Olá, tudo bom? Esse é um artigo difícil, tá? É um artigo bastante interessante. Eu comecei a explorar o Locus Coeruleus há muitos anos atrás, há uns 12 anos atrás, e todo artigo que vem na literatura mundial vem para o meu e-mail e eu avalio se esse artigo é interessante. Esse é um dos pioneiros, né? E mostra a funcionalidade do Locus Coeruleus com relação a se a gente vai fazer alguma coisa para aproveitar o espaço, o momento, ou vai explorar outras oportunidades. Todos os animais têm isso. É hora de sair para caçar ou é hora para descansar? É hora de mudar de pastagem, como nem os gnus, ou é hora de ficar aqui, né, e aproveitar a pastagem que está aqui, tá? Então, nós também fazemos isso, né? Então, essa revisão, ela mostra como que essa teoria funciona, tá? Já desde 1905, tá, os psicólogos do Dodson, né, o Ergens Dodson, tá, já formulavam a teoria do desempenho. Se você está muito relaxado, você não tem um desempenho muito bom. Quando o nível de estresse começa a aumentar, o seu desempenho começa a subir, até um ponto da curva, né, uma curva em U invertido, que é onde você perde o desempenho. Então você distrai, você desfoca. Tá? Então este núcleo cerebral é o responsável. Claro que ele está conectado com diversas outras estruturas do córtex cerebral, da ínsula, enfim, estruturas mais profundas, e também está relacionado, está conectado com a medula, né, com a medula espinhal. Tá? Então, este núcleo é um dos núcleos principais nas disfunções. Por exemplo, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, esse é o primeiro RUB, segundo RUB, né, no estágio 2 das doenças, né, da segunda teoria de Braak. Então, é um núcleo muito importante. Tá? Ele mede 1 milímetro de espessura por 1 centímetro de tamanho. Tá? E cada neurônio tem 250 mil conexões, sendo que o normal é de 10 a 20 mil conexões. Então, ele é um neurônio, uma estrutura neuronal que demanda muita energia metabólica. Tá? E ele está na vanguarda dessas lesões neurodegenerativas. Então, entender como o estresse funciona e como o nosso sistema se adapta a ele é fundamental para a gente, primeiro, se proteger, né? E segundo, entender os mecanismos de estresse e mecanismos principalmente de tomada de decisão. Beleza? Divirtam-se. Bons estudos. Alguma vez já parou para pensar por que tem horas que é quase impossível se concentrar, e em outras, a mente simplesmente quer voar para longe? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na ciência fascinante que explica como o nosso cérebro toma essa decisão, quando é hora de focar e quando é hora de se distrair. Olha, esse é um desafio que todo mundo vive, todos os dias. É aquele cabo de guerra constante na nossa cabeça, sabe? Entre continuar firme numa tarefa ou dar uma olhadinha em outras coisas. Os cientistas têm um nome para isso: o dilema explorar versus aproveitar. E o mais incrível é que o nosso cérebro, ao longo da evolução, desenvolveu um sistema super sofisticado para lidar exatamente com essa questão. Para a gente conseguir entender esse sistema, primeiro a gente precisa conhecer a peça principal desse quebra-cabeça e também quebrar um mito antigo sobre como ela funciona. Bem no coração desse mecanismo tem um conjunto minúsculo de neurônios lá no tronco cerebral chamado locus coeruleus. Ele é pequeno no tamanho, mas olha, a influência dele é gigantesca. É ele que libera norepinefrina por todo o cérebro. E uma curiosidade, o nome dele em latim significa ponto azul. Isso é por causa da aparência das células dele em humanos, que são pigmentadas. Bem legal, né? Por muito tempo, a ideia que se tinha era bem simples. O pessoal achava que o locus coeruleus, ou LC, era tipo um botão de volume, sabe? Que só controlava se a gente estava mais sonolento ou mais alerta, e só. Essa ideia antiga era resumida na famosa curva de Yerkes-Dodson. Basicamente, ela diz que o nosso desempenho é ótimo quando o nível de excitação é médio. Se for muito baixo, a gente está com sono e não rende. Se for muito alto, a gente fica super estimulado e também não rende. Só que esse modelo não explicava tudo. Tinha coisa que não encaixava. E foi essa pulga atrás da orelha que levou os pesquisadores a uma teoria completamente nova e francamente revolucionária. A grande sacada foi perceber que o sistema do locus coeruleus não é um simples botão de volume.
A descoberta mais recente mostrou que ele funciona mais como uma caixa de câmbio super sofisticada para o nosso cérebro. Então, em vez de ser uma escala única que vai do sono ao alerta, o sistema na verdade pode engatar duas marchas bem diferentes uma da outra. Essas duas marchas são o modo fásico e o modo tônico, e cada uma delas leva a comportamentos completamente diferentes. Uma promove o foco, a outra a distração. Colocando em outras palavras, o modo fásico ajuda a gente a executar uma tarefa com o máximo de precisão. Já o modo tônico, bom, ele nos empurra a largar o que estamos fazendo e procurar outra coisa. Então, aqui está o ponto principal de tudo. O modo fásico é a marcha de aproveitamento do cérebro. É o foco total. E o modo tônico é a marcha de exploração. É a busca por novidade. Ok, isso tudo leva a gente a uma pergunta bem importante, né? Se existe essa caixa de câmbio, o que ou quem diz para ela quando é hora de trocar de marcha? Do foco para a exploração? Pois bem, a resposta não está no tronco cerebral. Ela está mais para cima, nas regiões do cérebro que são responsáveis por avaliar as nossas experiências de vida. A resposta está em duas áreas específicas do nosso córtex frontal. Elas funcionam como gerentes de avaliação, enviando sinais diretos e superpotentes lá para o locus coeruleus, basicamente dizendo para ele qual marcha engatar. O processo é mais ou menos assim, ó. Primeiro, o córtex frontal fica o tempo todo avaliando se a tarefa que a gente está fazendo ainda vale a pena. Depois, ele manda o veredito dessa avaliação para o locus coeruleus. E aí, com base nessa informação, o locus coeruleus decide se mantém o foco ou se troca de marcha para explorar algo melhor. Isso tudo não é só papo de neurocientista, não. Isso nos dá uma forma completamente nova e muito poderosa de pensar sobre a nossa própria mente no dia a dia. E essa vantagem é real, dá até para medir. As estimativas mostram que esse sistema adaptativo pode melhorar a nossa taxa de recompensas em algo entre 10% a 20%. No mundo competitivo, isso pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. E isso tudo nos leva a uma conclusão surpreendente. A distração não é um bug no nosso sistema. Ela é, na verdade, uma feature, é um recurso, um mecanismo que evoluiu para nos ajudar a adaptar e a sempre buscar oportunidades melhores. Isso muda completamente o jogo, não acha? Da próxima vez que a mente começar devagar, talvez não seja uma falha de concentração. Pode ser, na verdade, o funcionamento perfeito de um sistema super elegante e adaptativo que está simplesmente dizendo que talvez seja a hora de explorar